Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast com o patrocínio de ExpressVPN. E eu sou o Guilherme Rambo, junto aqui com meu amigo Fernando Boom, como sempre. Beleza, Boom? Beleza. E aí, como é que estão as coisas? Tranquilo, a gente tá gravando esse episódio na semana do Dia das Crianças. E eu queria perguntar pra você se você é o tipo de pessoa que no Dia das Crianças vai lá e posta uma foto de você criança no Instagram. Não. Eu imaginei, eu também não faço isso, nada contra, tenho até amigos que fazem, né? Mas eu comentei isso porque eu acho que a gente vai fazer aqui o equivalente, de certa forma, mas para quem é nerd ou que se interessa por tecnologia, que nem a gente. E a gente decidiu, em homenagem, digamos assim, ao Dia das Crianças. É só uma desculpa que a gente inventou aqui, né, pra fazer esse episódio, mas a gente quer falar hoje sobre nostalgia tecnológica. Basicamente, falar da nossa história aí com produtos tecnológicos e com software e computadores, para de repente aquecer aí o coração dos ouvintes e também para quem é mais jovem ou para quem é mais velho. Para quem é mais jovem vai achar que a gente é muito velho e dá risada das coisas ridículas que a gente passava por conta da tecnologia que hoje é arcaica, e quem é mais velho vai rir da gente falando, nossa, esses caras aí não sabem de nada, na minha época era bem mais difícil, né? Ou seja, não dá pra ganhar. Não dá. Então, como não dá pra ganhar, vamos perder, eu acho. Nem quem ganhar, nem perder, né, aquela história. Então, eu quero começar perguntando pra você, pra quem não te conhece, e pra gente iniciar aqui esse papo nostálgico, qual foi o seu primeiro computador? Eu não vou lembrar exatamente das specs dele, porque, né, eu tinha lá pelos meus 6 anos, então eu nem sabia o que era uma spec de computador. Mas, pelo que eu lembro e falar com familiares e tal, depois, né, de eu entender um pouco mais do assunto, eu acho que foi um IBM 386 que tinha lá em casa, rodava DOS, e eu sei disso porque eu achava que quando eu tinha que mudar diretório, o CD, eu achava que era CD de música mesmo. Mas o que eu lembro que eu sabia fazer, que meu irmão me ensinou, foi abrir o jogo da cobrinha, que era extremamente rudimentar. Era uma tela azul com a cobra verde, se eu não me engano. Só 2 cores, não tinha textura, não tinha nada. E abrir o papel de parede do Fireworks, que era só um monte de fogos de artifício explodindo. E eu achava incrível aquilo. Mas é o que eu lembro desse computador, que em algum momento teve o Windows 3.11 nele, mas o que eu lembro mesmo que me chamava a atenção naquela época era o jogo da cobrinha. Clássico. Agora, é interessante mencionar isso porque para quem é mais jovem e não passou por essa fase dos computadores, os computadores, nessa época, você interagia basicamente com linha de comando. Tanto é que o Windows, né, desde a sua primeira versão lá, até acho que o Windows 95, ou talvez um pouquinho antes, ele era um programa que você rodava no DOS. Então você tava lá na telinha preta com a letra branca, você digitava Win, dava Enter, era Win, né, o comando. Sim. Digitava Win, dava Enter e ele abria o Windows. Então, aí você vê, né, o legado da parada. E o mais bizarro é que, claro que mudou tudo, né, mas até certo ponto o core ali da parada ainda entende isso, né, e ainda sabe que isso é um passado e é compatível até certo ponto, que é uma grande vantagem e uma coisa legal da plataforma Windows, e ao mesmo tempo é uma desvantagem também, né? Porque você ficar suportando coisa eternamente acarreta em vários problemas, é uma questão de preferência, basicamente. Eu já comecei, acho que um pouquinho mais avançado, na real, bastante, porque primeiro que você teve computador mais cedo que eu. Eu tive o meu primeiro computador, eu tinha 10 anos, talvez um pouquinho menos. Eu acho que foi ali por 2000, foi 2000, então eu tinha 8 anos. Então já façam as contas aí, vocês já sabem quantos anos eu tenho. Agora, ele era um Pentium 4, que eu me lembre, e se eu não me engano era 32 mega de memória RAM, alguma coisa assim. Pô, já é demais, ouviram né? bem?
Ó, 32 mega, não é giga, é mega. E de HD, eu acho que era 2 giga, alguma coisa assim, que pra época devia ser, nossa, né? Era um mega computador. Eu lembro que a história foi mais ou menos a seguinte. Quando eu fiz a minha primeira comunhão, que pra quem não sabe é uma coisa católica, não vou explicar aqui em detalhes, até porque eu não participo mais dessas coisas, mas né, na época, família católica e tal, eu fiz a minha primeira comunhão, e aí os meus pais me deram 2 opções. Eu podia ou ter uma festa maravilhosa, cheia de muita gente, com muita comida e um monte de coisa legal num salão de festa e tudo mais, ou eu podia ter uma festinha mais simples ali em casa, só com os parentes mais próximos e ganhar um computador. E é óbvio que eu escolhi o computador, né? Que dúvida, né? Que dúvida. Que dúvida, exatamente. E aí eu fico até pensando aquelas coisas, e se, né? E se eu tivesse escolhido a festa? Nós não estaríamos gravando isso aqui hoje, muito provavelmente, né? Porque foi aí que começou a loucura toda. Eu não tinha muito contato com o computador. O contato que eu tinha tido antes disso com o computador tinha sido, acho que, na casa de na verdade, foram na casa de 2 tios, né, ou primos, tanto faz, que tinham já computador. Tem um irmão do meu pai que sempre foi early adopter de tecnologia, e até hoje ele ainda é. E ele sempre teve computador e tal. Os 2 trabalhavam com manutenção de coisa eletrônica. E o irmão dele, o irmão do meu pai, no caso, meu tio, muito cedo, assim, quando o computador ainda era novidade no Brasil, já começou a trabalhar com manutenção de computador. Então ele sempre tinha ali computadores. Ele foi um dos primeiros brasileiros na internet. Ele ligava o computador às 6 da manhã para baixar e-mail, e aí às 2 da tarde tinha baixado lá, tipo, 2 spam. Era assim na época. E aí eu tinha tido contato com o computador lá e também num outro tio que morava, inclusive aqui em Florianópolis, olha que legal. A gente vinha pra cá, passar uns dias com eles no verão e tive contato com o computador ali. E aí a gente, então, né, teve essa opção e eu escolhi ter o computador, que no fim das contas não era o meu computador, era o computador da família, né? Que mais uma coisa que pra quem é mais jovem não deve ter vivenciado é o computador da família, né? O computador era um eletrodoméstico, digamos assim, era como se fosse a TV da sala. Ele ficava num espaço compartilhado da família e todo mundo da família usava aquele computador. Então, né, tinha que compartilhar ali, combinar horários e tudo mais. E nessa época não tinha nem... até já devia ter o conceito de usuários diferentes, que era o Windows ME, se eu não me engano. Olha que maravilha, né? Nossa. Quem sabe do que eu tô falando vai lembrar que o Windows ME era uma bela porcaria. Mas naquela época a gente nem tinha usuário, então todo mundo usava ali o computador e aí tinha que, né, combinar, não apaga isso aqui, não mexe nos ícones do desktop, fazer, né, toda aquela... não apague os arquivos do amiguinho. Então a gente foi indo assim. Eu acho que eu só fui ter o meu computador, que era só meu mesmo, muitos anos depois, quando acho que eu já estava no ensino médio, nessa altura. Foi parecido comigo, porque ainda mais sendo irmão mais novo, né? Eu nunca tive meu computador e não tinha essa de combinar horário, era o horário que tava livre pra mim, né? ou que você conseguia arrancar o seu irmão da frente do computador. E eu lembro quando... Isso foi depois desse 386, ou foi ele mesmo, mas eu acho que foi depois. Mas quando fizemos... Acho que foi um upgrade no computador que fizemos e tinha Paint, Microsoft Paint. Nossa! Aquilo foi time sync da minha infância enorme, assim. Eu adorava ficar brincando com Paint. Só que tinha um problema, porque eu não sabia como funcionava um file system, né? Mesmo o Explorer ali, tranquilão, eu não tinha uma ideia de como que funcionava. Então, eu só consegui ir lá no File e Recent Files para achar os que eu tinha feito. Então, eu lembro quando, sei lá, meus pais, o meu irmão, eles abriam outros arquivos no Paint, eu não achava mais os meus. Eu ficava indignado, assim, tipo, meus arquivos sumiram, apagaram meus desenhos, eu começava de novo.
A gente não tinha noção, né? Na época, eu também, porque a gente não fez curso, nada. Eu lembro que na época foi esse meu tio, né, que trabalhava com manutenção, que nos ajudou a fazer a compra, escolher, né, o computador e instalar, porque na época o computador era um equipamento, né? Você tinha que instalar o computador, e aí tinha um monte de cabo, e tinha impressora, e tinha que ser um profissional para instalar o negócio. Vocês também tinham aquelas capinhas que botava no monitor, no gabinete e tudo. Não tô usando, daí põe todas as capinhas em cima. Você comprava o computador e comprava um móvel também pro computador. Que era aquele móvel com a gavetinha de teclado, né? O com teclado aquele... sai, né? O suportezinho para botar a impressora, e aí aquela impressora jato de tinta que quando tava imprimindo, que ela ficava indo para um lado e pro outro, balançava o móvel inteiro, assim, né? Parecia que tava tendo um terremoto no computador ali, que a impressora tava... O carrinho ficava correndo ali, e tinha as capinhas também. Botava capinha em cima do monitor, capinha em cima da impressora, capinha em cima de tudo. E aí... Eu não gostava muito da capinha. Nessa época já não gostava de capinha nas coisas ali. E aí eu lembro que a minha mãe brigava comigo que eu tinha que botar capinha, né? Também já levei muita bronca também por não... tu não botou a capinha, vai estragar as coisas, porque vai entrar pó. Pois é, e aí a gente, né, fez todo o setup lá, tinha o móvel, tinha tudo. Eu acho que nessa época também já tinha no móvel aquele porta-CD, né, pra você colocar ali os CD-ROMs. E aí, o grande barato foi que o meu pai tinha um amigo dele que já também era ligado em computação já naquela época, já há algum tempo, e ele tinha assinatura daquela revista do CD-ROM. Ah, sim, sei, tô ligado. E aí, a gente nunca assinou nada dessas coisas, mas aí esse amigo do meu pai, ele tinha assinatura, ele via lá a revista, pegava o CD-ROM, baixava lá do CD-ROM o que ele queria, e depois ele dava pro meu pai. E aí a gente, né, herdava essas revistas, e aí tinha demo de jogo, tinha programas de tudo quanto é tipo. E pra quem não sabe, né, a gente tá falando um monte de coisa aqui que talvez tenha gente que não sabe. CD-ROM é um CD, né? Aquele negócio redondo, com um furinho no meio, brilhante, que você coloca, né? Porque eu já tive contato com seres humanos jovens que não sabem o que é um CD. Olha que loucura. Pois é. Não, mas faz sentido, né? Tipo... Onde que tu usaria um CD hoje em dia? Talvez um Blu-ray pra ver algum filme ou algum console, mas mesmo assim, tipo, não é tão comum hoje em dia. Dá pra entender uma pessoa que não tem contato com CD. Porque a era do CD, do DVD, Blu-ray, durou muito pouco tempo, né? Porque, sei lá, durou uns 10 anos, talvez um pouquinho mais. É que depende muito do seu contexto, né? Porque eu morava no interior, e aí as coisas demoravam mais pra chegar. Então, quando chegou o DVD, já existia DVD há algum tempo, demorou um pouquinho pra chegar. E aí, sei lá, uns 10 anos depois, já ninguém mais queria saber de DVD, Blu-ray, nada dessas Achei que tu ia falar que, quando chegou o DVD já tinha Netflix, porque é do interior. Olha, cara, não sei, porque Netflix é antigo, né? Inclusive, pra quem não sabe, Netflix começou como um serviço de entrega de DVD. Sim. Então, eu não sei, pode até ser que já tinha, não vou saber aqui precisar a timeline disso. Mas enfim, o CD-ROM era um CD, aquele negócio de plástico redondo que você colocava lá, e aí vinha... normalmente o CD-ROM em si, quando você colocava no computador, ele tinha um auto-exec, né, que já rodava lá um programinha. Super seguro. Nossa, super. Você pode imaginar, é como se fosse um site. Tipo, abria lá um programinha que parecia um site, aí tinha o menu e você ia navegando no CD-ROM, e era tipo uma versão digital da revista, que lá vinha ali, tem programas de produtividade, jogos de sei lá o quê, e, sei lá, quiz de não sei das quantas, música. Eu lembro que teve eu não sei se foi uma edição ou se foi mais de uma, mas quando a internet ainda era novidade, nem todo mundo tinha acesso à internet,
veio um CD-ROM que tinha um pedaço da internet nele. Aí era tipo, veja como é a internet, né? E aí eles, sei lá, pegaram vários sites da época, baixaram, né, e fizeram um pacote lá, colocaram no CD-ROM e aí você navegava no site, só que dentro do CD-ROM pra você ver como era a internet. Era incrível. Sim, começar a ter acesso à internet mesmo pra mim demorou um pouco. Até porque eu lembro que, sei lá, queria fazer aqueles trabalhinhos de escola, essas coisas assim, e tinha que fazer pesquisas. Então, o que eu fazia é que a gente tinha o CD-ROM da enciclopédia em carta. E daí eu botava o CDzinho lá, aquele CDzinho completamente original, e daí fazia as pesquisas ali, era legal porque tinha a parte multimídia, né, tu dava pra escutar o som do grunhido de um leão, umas coisas assim. Daí começou a época de copiar e colar da Encarta e botar no trabalho. Cara, eu acho que eu contei isso no ADT já, mas assim, que fique bem claro, se houve crime, já prescreveu. Mas o meu pai ganhou muito dinheiro copiando o CD. Porque não existia, era uma ingenuidade, assim, realmente não passava pela cabeça de ninguém que isso é ilegal, né? Porque na época era assim, o meu pai acho que foi, sei lá, se não um dos primeiros na cidade, porque, de novo, cidade do interior, cidade pequena, ele era, sei lá, tinha, sei lá, 3 lugares lá, comércios que faziam manutenção de equipamento eletrônico. E o meu pai foi o primeiro a ter o serviço de gravação de CD, porque ele comprou lá um gravador de CD pro computador que, na época, foi um investimento, assim, era uma fortuna, não era, eu ia dizer, não era que nem hoje em dia, né, hoje em dia o computador nem tem mais negócio de CD, mas na época, quando você comprava o computador, ele tinha lá o drive de CD, que aí você podia colocar o CD lá e tocar música, ou botar o CD-ROM, mas não gravava. E aí você podia comprar o gravador de CD, que era caríssimo na época e era lento também, que eles mediam em X, né? Era 1X, 2X, 4X. Era 4X os que chegaram no início, né? 4 ou 2. Era 4X, então levava horas pra você gravar um CD com aquilo. Detalhe, se tu fizesse no máximo, no 4X, tinha uma chance enorme de dar problema. Buffer underrun. Eu nunca vou me esquecer. O erro era sempre esse, buffer underrun. Aí você botava lá pra copiar um CD, ficava 2 horas e aí quando faltava 1% pra terminar, dava lá, buffer underrun. Aí se era um CD de música, tipo a última faixa, não tocava até o fim ou bugava. E se era CD de dados, babou, joga fora e pega outro. E na época, depois, tipo, você comprava no bazar lá, uma caixa de 100 CDs em branco por, sei lá, R$10, não lembro, era baratíssimo, assim, era muito barato. E nessa época não, era tipo, sei lá, R$5 cada mídia, se não mais, e aí era um prejuízo. Então tava tudo incluso no, né, quando você fazia lá, o serviço que o meu pai fazia era tipo assim, tanto a cópia, né, puramente de um CD lá, você levava um CD e faz uma cópia aí. O que... Eu não sou advogado, né? Mas, sei lá, a pessoa... Às vezes a pessoa ia lá, pegava emprestado de um amigo, um CD do Leonardo, sei lá, levava lá e pedia pro meu pai copiar. Mas às vezes a pessoa tinha o CD e queria ter uma cópia porque ela queria deixar uma cópia no rádio da cozinha e outra no rádio da casa de praia, sabe? Sei lá, né? Tipo, a pessoa tem o CD, ela pagou por aquilo, beleza. Mas outro serviço que aí já foi um pouco mais depois também era o CD de MP3. Que a pessoa fazia uma lista, eu quero essas músicas aqui. Eu fiz muito. Então, assim, o meu pai era o Spotify na época, basicamente. Nossa, eu fiz demais isso. O pessoal no colégio lá mandava a lista de música pra mim. Daí eu ia lá no Kazaa, no iMesh, 100% legal. Emule. E o problema é que, não sei se tu lembra, mas era um match de arquivo dos peer-to-peer, era feito pelo nome do arquivo. Então tu baixava uma música qualquer lá e botava pra tocar, era coisa nada a ver com nada, assim. Deixa eu baixar essa música do Iron Maiden. E começava a tocar Chitãozinho Chororó, assim.
Daí, foi a época que eu mais conheci músicas fora do meu estilo na minha vida, assim, porque eu gravava as músicas que pediam pra mim e eu tinha que verificar, né? Daí, tocou a música inteira, isso aqui, eu acho que é a música certa, então tá bom. Mas deu pra... Ou pior ainda, quando dava hash collision, sei lá, e aí ficava misturado, aí tava lá, sei lá, Iron Maiden, Evidências. Mas eu fiz um dinheirinho por fora com isso aí também. Pois é, aí eu lembro até que uma época tinha tanto serviço que eu também ajudei o meu pai. Eu participei do esquema, formação de quadrilha, tá aumentando a pena. Aí, sei lá, meu pai me dava lá uns trocados e eu ajudava ele a montar lá os CDs do pessoal, ou ficava só monitorando, porque um outro serviço também que ele fez foi... Quando a galera começou a notar, né, que essa mídia digital ia substituir as outras mídias, ele começou a fazer o serviço também de conversão de fita e de LP para CD. Então, às vezes a pessoa tinha lá uma coleção de LPs e queria transformar aquilo em CD. Aí meu pai tinha lá isso já foi um pouco depois, que aí ele já começou a montar o estúdio de gravação dele, porque ele começou a trabalhar com locução também. E aí ele fazia isso, tinha lá um toca-discos plugado na entrada de áudio do computador e ele ia reproduzindo o LP, gravando no computador e depois fazia um CD disso. Então eu ajudava ele com isso também, tinha que ficar monitorando, porque se o LP pulasse, né, se tivesse muito sujo, muito arranhado, tinha que ir lá, tinha que lavar o LP. Olha que loucura, cara, eu fiz isso. Eu sou muito velho. Eu lavei LP. Pior de tudo que eu tenho coisa agora, que eu fiz. Eu tenho aqui uma coleçãozinha que eu tô começando a criar de LP. Então é o tipo de coisa que hoje em dia é nostálgico e hipster, né? Então a galera faz. Então eu ajudei o meu pai lá, lavar LP, ficar ouvindo LP, aí pulava, tem que voltar lá pro começo, porque não tinha... Dava já pra fazer, mas a gente não tinha o conhecimento, era mais rápido regravar tudo de novo, mas daria pra, tipo, só voltar alguns segundos ali e depois emendar, né, no SoundForge lá, que era o programa que a gente usava de gravação. Mas não tinha, na época a gente não sabia que dava pra fazer isso, e aí fita também, né, o pessoal tinha lá gravações de áudio antigas e fita de música, essas coisas, levava lá pro meu pai, grava aí até tinha os tiers de serviço, né? Então tinha tipo só simplesmente o transplante da fita pro CD, que aí era só uma faixa lá com todo o áudio da fita, se coubesse, né? Se não dividir em vários CDs. Aí tinha um que era com faixas, então se a fita tivesse diferentes faixas, dividia, ou o LP também dividia em faixas. E tinha outro que aí já foi mais pra frente quando a gente já tinha mais conhecimento e quando meu pai foi aprendendo a mexer com áudio digital, que incluía o tratamento do áudio. Então meu pai fazia lá uma restauração, tirar o clique chiado de LP, tirar clique chiado de fita, fazia essas coisas também. Isso aí eu não cheguei a fazer, porque aí na época eu já estava trabalhando com outras coisas, mas... Olha só, né, o tipo de serviço que existia naquela época. Hoje em dia ainda é feito, mas é mais uma parada especializada para casos de nicho, porque quem tinha um acervo de fita ou de LP que precisava converter para CD ou para áudio digital já fez a essa altura, né? A gente tinha também... Esse serviço meu pai nunca chegou a fazer, mas a gente tinha... fitas com vídeos de família, né? Que o pessoal levava aquela câmera gigante que botava no ombro e ficava gravando. E aí é aquela coisa, na época você gravava e guardava a fita porque não tinha interesse nenhum. Hoje em dia, 30 anos depois, você vai assistir, é divertido. Sim. Aí tudo isso foi convertido para DVD, tinha umas gravações da família do meu pai feitas em filme Super 8. Que o irmão dele levou no laboratório de audiovisual de uma universidade lá que eles fizeram a conversão para DVD. Pois é, esse papo aí de vender CD, eu tenho que dar uma olhada aqui para ver se Portugal faz extradição pro Brasil, porque
ver o quanto de dinheiro que eu fiz lá vendendo esses negócios. Mas era massa, era legal. Eu só comecei a fazer isso lá pela, sei lá, eu não sei as idades nunca, mas lá pela 8ª série, primeiro ano, que foi quando eu tive o meu primeiro computador, que era meu mesmo, né? Até então era sempre ou da família ou do meu irmão, mas nunca era meu, assim. Daí quando eu comecei a 8ª série, daí eu me mudei de cidade e daí eu fiquei com um computador só pra mim. E aquele lá era massa, que acho que tinha pelo menos uns 15 GB de HD, assim. Caramba, isso pra época era ostentação. Rodava Quake 2 e tudo, assim, era maravilhoso o negócio. Só que eu lembro que daí eu fui na casa de um amigo meu e ele tinha 2 computadores, um pra cada irmão, assim. Nossa. Assim, meu Deus, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um computador do lado do outro. Até então era sempre, sei lá, em TV, essas coisas assim, mas na minha frente mesmo, sei lá, tirando lojas, eu nunca tinha visto um computador do lado do outro. Pra mim, aquilo chamou muita atenção. Eu lembro da cena exatamente quando eu entrei na sala do cara e tinha 2 computadores, assim. Meu Deus, dá pra jogar GTA com 2 pessoas? Sim, cara, uma coisa dessa época, aí já foi um pouquinho mais adiante também. Eu lembro quando eu tava no ensino médio, eu participei algumas vezes, que eram as LAN parties. Você participou alguma vez? Nossa, fez alguma? Direto. A gente fazia vaquinha pra comprar um hub pra 8 pessoas. Daí o hub tinha um round robin pra ver quem que ficava com o hub. E a gente tentava fazer, sei lá, pelo que eu lembro, pelo menos uma vez a cada mês, 2 meses, alguém levava o computador pra casa de alguém, assim, pra fazer uma LAN party. Cara, eu lembro que a gente fez algumas vezes, aí era uma turma da escola, juntava ali umas 5, 6 pessoas, e eu lembro claramente da gente de bicicleta com CPU embaixo do braço, tipo, o gabinete e monitor e mochila com tralha, com cabo. A gente fazia isso. E pra quem não sabe, né, uma LAN party, LAN, né, Local Area Network, é uma rede local, então basicamente você juntava uma galera, ia pra um lugar e conectava os computadores em rede local pra jogar jogo multiplayer. E era local porque a internet não era, na época, boa o suficiente pra você poder jogar, né, via internet. Hoje em dia, você quer jogar com seu amigo, mesmo vocês morando um do lado do outro, vocês podem jogar via internet que vai funcionar e vai ser bom. Na época, pra você ter a experiência de multiplayer, a única forma plausível disso funcionar era juntar uma galera e ir pra um lugar, plugar os computadores todos num hub lá de Ethernet e jogar dessa forma. E mesmo assim, às vezes ainda apanhava até o negócio funcionar. Muito. É o que eu ia falar agora, tipo, na teoria todo mundo chegava com o computador, ligava o computador e jogava. Mas na realidade, o pessoal chegava com o computador, ligava o computador, eu não tô achando o teu na rede. Eu não tô achando o teu na rede. Minha placa de rede não tá funcionando. Não tem cabo que funciona com a minha placa, porque lembra que tinha o crossover e tinha esses negócios porque se um computador tivesse que ligar direto no outro computador, sem um hub no meio, a pinagem dos cabos era X. Mas se o computador ia para um hub, daí era Y. Daí, mais pra frente, fizeram umas placas de rede que conseguiam trabalhar tanto com X quanto com Y, né? Com a pinagem diferente ali. Só que na época não. Daí tu tinha que aprender a crimpar cabo, a levar os negócios. E 20% da LAN party era aprender como rede funcionava, o que foi bem útil, pra falar a verdade. Eu acho que momento de soar aqui como aquele velho chato que no meu tempo, né? Mas eu acho que uma vantagem da gente ter sofrido, entre aspas, né, essas coisas é que a gente acabou aprendendo alguns fundamentos que hoje em dia tem que aprender de uma forma artificial, né? Que é muito mais difícil de aprender. A gente falou naquele episódio sobre aprender a programar, que tem muitos fundamentos que é bom a pessoa saber. Um deles, por exemplo, é você ter uma noção ali de como interagir com um terminal, né? Falar ali com o computador via comandos, que é uma coisa que hoje em dia você tem que aprender na marra, digamos assim, quando você é programador, de uma forma meio artificial, né? Porque você tem que se dedicar a isso. Na época era só usar computadores, né? E aí a gente usou computadores por um tempo assim e acabou aprendendo, e depois não era mais assim, era com mouse e interface gráfica, mas esse conhecimento e
essa familiaridade ficou. A mesma coisa para rede, né? Você saber o que é um IP, o que é um MAC address, o que é um cabo de rede, o que é um hub, o que é round robin, que você falou ali, né? Isso é o tipo de coisa que hoje em dia, para quem é programador, é importante ter uma noção disso, principalmente se você for fazer programas que mexem com internet, o que é quase todo programa de computador hoje em dia, e você vai ter que aprender isso de um jeito muito menos prático, na maioria das vezes. Você vai estar fazendo alguma parada, você vai se deparar com um problema que tem alguma coisa a ver com rede, com IP, com MAC address, com round robin, com o que quer que seja, e aí você vai pesquisar e vai descobrir o que é isso, sendo que a gente, de certa forma, teve a vantagem, né, o privilégio de aprender isso na prática, porque teve que aprender. E aí esse conhecimento fica lá, né, em alguma caixinha lá no fundo do cérebro. Aí quando você vai resolver algum problema, você lembra, não, tem o negócio do IP, né? Então acho que a gente teve várias vantagens, né, por ter vivido essa época, assim como quem veio antes da gente teve vantagens também de ter que programar para usar o computador, porque você interagir com um DOS ali numa linha de comando não é programar exatamente, é você digitar comandos para o computador, o que é bem parecido com programar, mas não é exatamente. Agora, a galera que começou lá no Apple I, Apple II... Os Commodore, né? Commodore. Na época, o computador não fazia nada. Você tinha que digitar o programa que você queria que o computador rodasse naquele momento, e se você desligasse o computador, aquilo morria. Você tinha que salvar aquilo numa fita de áudio, né, que ficava tocando lá um chiadinho lá para gravar o seu programa, e se tivesse um erro, você tinha que voltar lá na linha, tinha computador que só aparecia uma linha por vez do programa. Você tinha que, no Basic, lá no começo, você tinha que digitar as linhas do programa. Ele não tinha número de linha. Então imagina você que está nos ouvindo, se hoje no seu editor aí de código preferido, em vez de ter ali no lado as linhas, você que digita código 10, e aí ia pulando de 10 em 10 normalmente. Então eram outros tempos, mas quem viveu essa época meio que aprendeu a programar naturalmente, entre aspas, né? O mais naturalmente possível. Essa galera eu acho que tem bastante facilidade, assim, de pegar coisa nova. É só ver... É difícil não comentar do 8-Bit Guy quando entra nesse assunto, mas até para fazer o paralelo da nossa revista CD-ROM, no caso dele, ele mostrou umas revistas que não vinha com disquete, não vinha com flop, não vinha com nada, vinha com código escrito que tu tinha que digitar, né, letra por letra para, sei lá, para ter o teu jogo, né, um joguinho B, sei lá, não Arkanoid, mas tipo aquele Space Invaders da vida, ou um Brick, alguma coisa assim. Então tu tinha que digitar o teu jogo. E quando desligava, né, como falasse, perdia tudo. Então tinha que salvar numa fita e tal. Então, daí tu vê as coisas que esse cara faz lá, os jogos que ele desenvolve, com umas linguagens bem baixo nível, assim, e com uma facilidade tremenda, né? Quando tu tem essa necessidade que gera criatividade, tu ganha uma convivência, né, com aquele negócio que acaba ficando mais natural pra você. Então, acho que esse pessoal ali que, de fato, tinha que digitar o jogo pra poder jogar, tem um pouco mais de... Tem uma vantagem, de certa forma, a entender um pouco mais de lógica, de, sabe, resolver pepino quando dá no computador, esse tipo de coisa. Nunca vou esquecer num fórum que eu fui, é o Fizzly, Fórum do Software Livre, que tem em Porto Alegre. E tinha um cara lá, tipo... seus 50 e poucos, talvez até 60 anos, um computador de um cara não estava funcionando o driver de rede, se eu não me engano, ele estava usando BSD. E esse cara, o cara mais velho, ele fazia driver para coisas do BSD. Ele pegou o computador emprestado, sem brincadeira, coisa de umas 3 horas, assim, sei lá. Ele fez um driver, basicamente. E tá funcionando tua placa de rede. Aquilo para mim ainda foi fantástico, assim, tipo, como é que um cara faz um drive ali em 4 horas, 3 horas, sem internet ali direito, porque foi ali na hora, tipo, é de outro mundo o negócio. Sim, é bizarro, e eu, ainda nesse assunto, eu tenho outra recomendação também, que eu vou dar um jeito de achar o link,
Eu não lembro o nome do cara, mas ele faz uns kits de eletrônica e eu até comprei um kit dele que é um relógio que usa GPS pra pegar lá o seu horário local. É bem maneiro, eu tenho aqui, é um display gigante e ele é extremamente preciso até os milissegundos. Então é bizarro. E esse cara fez um console de jogos com tela vetorial. Então, é uma parada que é de outro mundo esse negócio, porque uma tela vetorial não é... Você não tá mostrando pixels, você tá mostrando vetores. Então, é uma matemática bizarra e é uma programação bizarra e ele faz tudo com programação de baixíssimo nível e ele tem os cartuchos dos jogos, que é tipo um chipzinho minúsculo e sei lá, os jogos são minúsculos também em termos de memória e tudo mais e roda com muito pouca memória e processamento. É bizarro, mas é o tipo de coisa que quem viveu essa época tem muito mais facilidade de fazer porque, né, pegou essas coisas que exigiam esse foco extremo em eficiência, não só por questão de eficiência, mas porque não tinha como, né? Se você não fosse eficiente, o negócio simplesmente não funcionava. E não tinha library, framework, muitas vezes não tinha nem sistema operacional, né? Então não tinha escapatória, era você e a CPU se vira. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/olamundo, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. E saindo um pouco do assunto de computadores velhos, pode ser qualquer coisa em geral. Tu lembra qual foi o teu primeiro gadget da Apple que tu comprou? Primeiro gadget da Apple? Cara, eu acho que foi o MacBook branco. Massa. Na verdade, essa pergunta é capciosa porque você perguntou o primeiro gadget da Apple que eu comprei. Eu não tô bem lembrado, mas eu dei de presente pra alguém um iPod Shuffle, daquele da época que ele não tinha, que era só um clipezinho, que sei. era tudo por voz e tal. Um retângulozinho, né? Isso, eu dei aquilo de presente,
E eu não tenho certeza se isso foi antes ou depois de eu ter o meu Mac. Talvez tenha sido depois, não sei. Então, talvez o que eu comprei de fato foi isso, mas não foi pra mim. Então, vamos de Mac. Eu tenho quase certeza que foi o MacBook branco que rodava... Foi, acho que, a primeira geração de Macs que já veio com o Leopard. Então, eu pulei ali o Tiger por pouco, mas acho que foi esse... E aí, na época, eu já, né, a minha história, acho que muita gente já conhece, que eu queria usar Mac por causa do TextMate. Foi, tipo, o motivo número 1 é porque eu via a galera de Ruby on Rails e outras coisas de web que eu fazia na época usando o TextMate, achava maravilhoso, lindo, queria muito aquilo, instalava aqueles mods no Windows para parecer com o Mac, até... Por muito tempo eu usava um editor no Windows que, se eu não me engano, o nome do editor era I, né? A letra E. Era E-Text Editor, que era uma imitação do TextMate para Windows, que era muito bom, eu me lembro, assim, reproduzia bem parecido o TextMate no Windows, mas aí eu acabei migrando e pouco tempo depois de eu começar a usar o Mac, eu já comecei a me interessar por programação para macOS propriamente dito, porque eu tinha mexido com Delphi, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz de programação mesmo. E aí, quando eu vi o Interface Builder, eu olhei assim, é parecido, né? Com o Delphi que eu já usei, então vamos ver qual é desse negócio aqui e o resto é história. Massa. O que eu lembro, que eu tive, o primeiro produto da época que eu tive foi o iPod ClickWheel, ele Grayscale ainda. E eu gostava muito dele, só que tinha um problema. Eu usava Linux na época. Putz. Então, eu não, né, sem entender muito bem como as coisas funcionavam ali, eu não seguia nenhum tipo de notícia da Apple, eu só sabia que a Apple existia por causa dos anúncios de iPod e tudo mais, e daquele anúncio do iMac G4, né, que a cabeça segue a pessoa, assim, do monitor. Então, pra mim, a Apple era só uma coisa de outro mundo, assim, né. E aí você comprou o iPod e ele era basicamente um peso de papel pra você. Então, eu tava querendo comprar um MP3 player e meu irmão falou, por que tu não pega um iPod, né? Porque, sei lá, tá reviews boas e blá blá blá, ele acompanhava mais coisa de tecnologia do que eu na época. Daí eu comprei. Cheguei em casa, né? Tipo, toda a minha library de música era aqueles .ogg, né? Não sei se... E não dava pra botar no iPod, né? Que diabos, como é que eu faço isso e tal? Daí depois eu vi que precisava do iTunes e blá blá blá, e as músicas precisavam ser... Do início eu acho que não tinha isso, não tinha problema com DRM, mas eu precisava ter um MP3, né? Não funcionava com .ogg. E isso me deixou meio que aquele adolescente revoltado com a Apple, né? Falando que empresa horrível, blá blá blá. É meio irônico agora lembrar disso. Se tivesse só lido, né, as specs, mas você disse que não sabia o que era uma spec, né? Então talvez na época ainda não tinha sacado. A spec eu já sabia nessa época porque eu já usava Linux, então eu tinha noção de coisa, né? Eu só não era interessado em consumer electronics, assim, eu usava o computador pra, sei lá, coisas da faculdade, do gênero. Daí eu fiquei, que diabos, vou ter que fazer um dual boot aqui, botar o Windows e usar o iPod. Daí eu lembro que tinha um sistema operacional pro iPod, tipo meio jailbreak, assim, chamado Rockbox, sim. Que dava pra botar OGG, era fantástico aquilo. O problema é que a bateria do iPod daí durava, sei lá, em vez de durar, eu não lembro, vou inventar os números aqui, mas em vez de durar, sei lá, 7 horas, durava meia hora, sabe? Porque eu não sei o que acontecia com o Rockbox, que destruía o processamento e ficava... Era fantástico, se não fosse a bateria, porque tocava tudo quanto é tipo de arquivo de música. Então, já que é um podcast de programação, né, acho que a gente pode especular, mas não precisa especular muito, né? O motivo pelo qual a bateria durava tão pouco é porque ele tocava todo tipo de coisa, né? Porque o iPod não suportava todos esses formatos malucos, não porque a Apple é malvada, ou não só por causa disso, é porque não era prático fazer isso, né? Então, provavelmente, ele tinha um decoder AAC ou MP3 altamente otimizado em hardware, que não consumia nada de energia, praticamente, e esse software que rodava Linux provavelmente estava fazendo tudo em software. Então, estava fazendo decoding de OGG em software num iPod em 2000 e bolinha. Muito provavelmente. Até porque eu nunca testei com o MP3 o Rockbox, eu só usava pro OGG, né? Porque pensei, se for usar MP3, eu uso o sistema operacional do iPod mesmo. Daí não durou muito tempo,
Eu acabei botando o Dual Boot no Windows e converti minhas músicas. E mesmo com esse trabalho todo ali, eu era apaixonado pelo aquele iPod. Até então eu tinha um disc player, né, com CD-ROM. e eu fiquei fascinado, assim, foi outro mundo, né, sair de um MP3 player de CD, que se tu passava numa lombada dava skip em tudo, né, tinha que ficar trocando CD, a bateria não durava muito tempo, para um negócio tipo o iPod, foi muito massa. E mudou um pouco a minha opinião da Apple depois de só aceitar que, não, beleza, eu preciso do MP3, preciso do iTunes, eu preciso ler as especificações a próxima vez. Eu acabei nunca tendo um iPod. Hoje em dia eu tenho um iPod Nano que eu comprei não faz tão pouco tempo, mas não faz tanto tempo também, que eu comprei só porque eu acho bonitinho pra ter como objeto de decoração, basicamente. Mas nunca tive. Na época, quando já existia iPod e a galera já usava bastante MP3 e tal, eu tinha um daqueles MP3 genérico, baratinho, que você, acho que, sabe, colocava uma pilha AA atrás. Era da Foston, não era? Todo mundo tinha. Que parece um pendrive gordinho, assim. Então era isso que eu usava, e aí eu já tinha começado a ouvir podcast na época, então teve uma época que eu trabalhava em outra cidade, eu pegava uma meia hora de ônibus ali pra ir, outra pra voltar, então antes de sair de casa, eu ia no iTunes, eu acho que eu usava o iTunes, não lembro se eu usava, mas acho que eu usava o iTunes pra assinar os podcasts. Aí eu abria lá o iTunes, via os episódios novos, baixava, porque não baixava automático, né? Porque a internet ainda não era essa maravilha que é hoje, já era internet ADSL, né? Já era melhorzinha, mas não era o que nós temos hoje. Então eu ia lá, baixava o que me interessava e transferia manualmente pro MP3 para ter podcast. Eu escutava no meu commute ali e ia fazendo assim. E funcionava, né? Se fosse a quantidade de podcast que eu escuto hoje em dia, ia ser bem desconfortável ficar fazendo esse gerenciamento manual. Mas pra época até que era bem ok, mas nunca tive a experiência completa do iPod. Eu tive depois com o iPhone, né? Que de certa forma era muito iPod também, principalmente no começo. Meu primeiro iPhone foi um iPhone 3G e eu usava muito ele como iPod e tinha que sincronizar também com o iTunes, então a experiência era parecida. Sim. O iPhone foi, né, outra categoria completamente, assim. Eu lembro quando eu vi. Inclusive foi aqui em Portugal, só que eu não morava aqui ainda, eu tava só passeando. E algumas lojas tinham um iPhone para display, mesmo antes da venda. E naquela época eu já tinha um dinheiro que eu tava juntando para trocar de telefone. Eu tinha um Razr V3, né, que eu gostava bastante dele, mas eu queria uma coisa mais smart, né? E eu tava quase certo que eu ia pegar aquele LG Prada, que era todo touchscreen também. Acho que, se eu não me engano, foi um dos primeiros telefones a ter tela, ter esse formato de telefone que a gente conhece hoje, né? Que é só um retângulo. E, se eu não me engano, o LG Prada foi um dos primeiros até a fazer isso, porque ele saiu antes do iPhone. E eu tava meio que certo, assim, eu quero um aparelho que eu consiga ver meus e-mails, pelo menos. E daí aqui em Portugal, eu tava numa loja e eu vi o iPhone de display. Daí eu fiquei maravilhado com aquilo. Não quero mais esse LG Prada, não. E voltando pro Brasil, eu fiquei procurando em Mercado Livre, essas coisas, e foi bem mais do que o dinheiro que eu tinha separado pro telefone, então precisou de uma gordurinha ali, mas eu tive o primeiro iPhone, e foi um pouco na coragem ali, né, porque tinha que fazer jailbreak para ele funcionar no Brasil. Não tinha como usar ele out of the box, né, literalmente out of the box. O meu primeiro iPhone 3G também. Eu comprei, acho que na época eu comprei no Mercado Livre. Olha a coragem, né? Eu comprei no Mercado Livre e ele vinha já com jailbreak. Olha só que bizarrice. Porque você não conseguia nem ativar se não tivesse o jailbreak. Porque na época o iPhone ele era... tinha carrier lock, né? Ele era bloqueado para uma operadora específica. E aí, como ainda não era oficial exatamente no Brasil, a galera vendia, sei lá, no Mercado Livre lá, o iPhone, já vinha o iPhone. E o mais bizarro é que, assim, ele vinha na caixinha, você não dizia que já tinha sido aberta a caixa, nem a galera era profissional mesmo, fechava lá bonitinho e tal, mas era uma parada, né,
poderia dar muito errado, né? Sei lá, poderia ter um vírus no negócio, não sei, né? Mas, enfim, era um pessoal sério realmente que só fazia esse serviço de... Eles traziam o iPhone de fora, botavam um jailbreak para você poder desbloquear ele e colocar a operadora que você quisesse e vendiam. Era isso. E esse foi meu primeiro iPhone 3G. Deve ter sido o iPhone com o qual eu fiquei por mais tempo. Porque eu fiquei por muito tempo com esse iPhone, porque eu não tinha grana pra comprar outro iPhone. Então eu fiquei com ele, mas assim, até não dá mais mesmo, até ele morrer. Eu ainda tenho o meu iPhone Classic lá da época, que é o primeiro que eu comprei, no caso. E é aquele mesmo, não é outro que eu vendi e comprei de novo, é o meu primeiro iPhone e ainda tá aqui em casa. Cara, pra você ter uma ideia, esse iPhone 3G, ele chegou ao ponto assim, eu já tinha trocado a bateria dele, né, porque não dava mais, então eu troquei eu mesmo, né, comprei lá uma bateria original e tal, e troquei. Aí o botão de Sleep Wake quebrou, não funcionava mais. Aí, o que eu fiz? E era terrível isso porque ele ainda funcionava, mas era muito falho, assim. E eu tinha que usar, quando tinha atualização, eu tinha que usar para colocar em DFU para fazer o jailbreak de novo. Ou em recovery, enfim, tinha que botar em DFU às vezes. Aí tava horrível porque eu não conseguia bloquear o iPhone. Aí eu tinha que deixar, sei lá, para bloquear sozinho, rapidinho e tal. Aí o que eu fiz? Como ele era jailbroken, né? Eu descobri lá qual era a API para bloquear o iPhone. E aí eu criei um app que bloqueava, né? Fazia a função do botão Sleep Wake. Então eu tinha um ícone branco ali na home screen que quando eu abria aquele app, tudo que ele fazia era bloquear o iPhone. Falou agora de ser jailbreak e usar isso de sua vantagem. Eu trabalhava num lugar que eu não podia ligar o meu iPhone ou ficar escutando... Eu basicamente não podia ter um fone de ouvido ligado no meu telefone, né? Tinha que ser o fone de ouvido no computador. Porque, sei lá. E daí, como eu resolvi isso, eu tinha um servidor Apache no iPhone que servia as músicas. Então eu só... Nossa! Eu deixava algum álbum ali, porque era iPhone de 8 GB, se não me engano. Então já tinha as músicas do próprio Music lá, né, que eu acho que eu não conseguia acessar. Então eu tinha que fazer uma cópia dessas músicas também no folder que o Apache tinha acesso. E eu deixava ali. Daí eu acessava pelo computador do trabalho as músicas do iPhone, porque tava tudo na mesma rede. E daí eu ficava escutando música, que era teoricamente proibido. E não tinha Spotify na época, né? Não tinha esses serviços de música... Ou mesmo se tivesse, provavelmente a internet ali não ia ser muito boa pra isso. Nossa, cara. Olha as coisas que a gente fazia, né? Pra viver. Então, com um mínimo conforto no ambiente corporativo. Eu durei 1 mês nessa empresa. Bom pra você. Nada, ali não dava. Pois é. Mas eu acho que tivemos uma boa dose aqui de nostalgia nesse episódio. Se a gente quisesse, a gente poderia ficar 5 horas ou mais falando sobre isso. E quem tiver interesse, talvez que a gente fale mais sobre coisas antigas, antiguidades, dá um toque aí, manda um feedback que a gente, de repente, pode talvez abordar algum assunto mais focado em uma área específica. E... como sempre, também pode mandar o seu e-mail lá no olamundo@gigahertz.fm, também no Twitter, olamundogHZ, e a gente aceita aí as suas sugestões de tópicos, perguntas, e temos aí sempre uma lista de tópicos para fazer aqui no Olá Mundo. Eu tô lá no Twitter, @_inside, e você, Boom? @FCBoom, FCBUNN. Muito bem, a gente volta em breve com mais um episódio. Até mais. Abraço.